E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Felipe do Guia da Engenharia e no vídeo de hoje a gente vai ver um pouco sobre os principais tipos de estacas utilizados atualmente na construção civil. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já segue a gente porque toda semana a gente está postando 2 vídeos aqui no YouTube, além de todo o conteúdo do nosso blog, então não deixe de conferir. Então o que a gente vai ter nessa aula de hoje? A gente vai falar um pouco sobre os métodos executivos, vantagens e desvantagens das que eu considero as 5 principais estacas utilizadas hoje em dia na construção civil. São elas estaca Frank, estaca Strauss, estaca hélice contínua ou hélice contínua monitorada, a gente vai falar um pouco sobre, estaca raiz e as estacas pré-moldadas, sejam elas concreto, madeira ou estacas metálicas, certo? Só lembrando, pessoal, que a gente já tem no nosso blog, inclusive vou deixar na descrição do vídeo, uma planilha para o cálculo da capacidade de carga em estacas, certo? Caso você queira calcular, dimensionar a sua estaca, a gente tem uma planilha só para isso, além de todo o conteúdo teórico no blog também. Vou deixar os links na descrição, caso você queira baixar a nossa planilha, tá ok? Então vamos lá. Estaca Frank, a primeira delas. Elas são cravadas no solo, a partir de um tubo fechado com uma bucha e possuem base alargada através do apiloamento dessa bucha e posterior colocação da armação e concretagem. Então, isso foi bem resumido, mas como funciona essa estaca Frank? O processo executivo da estaca Frank é basicamente o seguinte. É colocado um tubo no solo juntamente com uma bucha. Geralmente essa bucha é de areia com brita, certo? E esse tubo é bem robusto, porque ele vai ter que aguentar as batidas. Então, é apiloado essa bucha no fundo, de forma que essa bucha tenha aderência com esse tubo, certo? Então, quando a gente começar a apiloar, a bater nessa bucha, esse tubo vai descer junto com a bucha no solo, já que eles estão bem aderidos. Ele vai empurrando o solo para fora e acaba descendo tudo junto, certo? Então, primeiro faz a bucha, é apiloado para compactar e ter aderência com o tubo. Depois começa a bater a bucha e o tubo vai descendo juntamente com essa bucha. Quando a gente chega na profundidade de projeto, esse tubo é amarrado, é fixo na máquina, geralmente por cabos de aço. E quando essa bucha começa a ser batida, como o tubo agora está fixo, ela começa a alargar a base, certo? O tubo fica fixo e a base é alargada. A partir daí é uma pequena concretagem, colocamento da armação, depois é completada a concretagem dessa estaca e por fim esse tubo é retirado para ele ser utilizado nas próximas estacas. Vou colocar um vídeo aqui para vocês entenderem, mas é basicamente isso. Ó, no início a bucha já é batida juntamente com o tubo, então elas descem juntas, certo? Então eles descem juntos, tanto o tubo como a bucha, até que chega um ponto que o tubo é fixo. Olha aí. Então a partir daí, a partir do que bate, como o tubo é fixo, a base vai alargando um pouco, certo? Eu considero essa a primeira etapa. E a segunda etapa, nesse segundo vídeo, com a base já alargada, é colocado a armação e concretado. E depois da concretagem, esse tubo geralmente é removido, até porque, como eu falei, é um tubo bem robusto. Então, geralmente não se costuma perder esse tubo, certo? Então, vamos às vantagens e desvantagens da estaca Frank. A vantagem, ela possui ótima resistência comparado com outras estacas, ela tem uma facilidade executiva comparado com outros tipos de estaca, certo? Ela pode ser sim executada abaixo do lençol freático, já que essa compactação da bucha é tão alta que ela impede que entre água por baixo. Porém, tem algumas desvantagens, que são: não perfuram rochas, dessas que a gente vai falar hoje. A única que perfura rocha é a estaca raiz, certo? Ela tem uma baixa produtividade, cerca de 2, 3 estacas por dia conseguem ser executadas. E o pior é que é a grande vibração, porque você precisa bater com muita força nessa bucha para ela ir descendo. Então acontece que há uma grande vibração. Então em zonas urbanas com vizinhança dificilmente você vai utilizar esse tipo de estaca, certo? Justamente por essa alta vibração. Segundo, estaca Strauss. Essa estaca já é uma estaca escavada, certo? E ela precisa de sua execução de um tripé, tubos rosqueáveis, uma sonda para retirada do solo e um soquete, ok? Como é o processo executivo da estaca Strauss? Inicialmente o solo é perfurado com um tubo, geralmente a ponta do tubo que vai perfurar o solo, ela tem uns dentes para perfurar mais fácil o solo. No interior desse tubo é inserida, acoplada uma sonda, certo? Até parecido um pouco com a sonda de sondagem da percussão SPT, em que a gente vai bater esse tubo com essa sonda, tudo junto, elas estão acopladas, e depois de certa profundidade, geralmente 2, 3 metros, que é o tamanho de um tubo, essa sonda é desacoplada,
ao tubo é limpa, ou seja, você consegue tirar amostras do solo se você quiser, porque essa sonda é colocada justamente para ir tirando o solo de dentro durante a perfuração. Mas se você não quiser retirar amostras, simplesmente limpa essa sonda, como os tubos são rosqueáveis, vai rosquear outro tubo, acoplar a sonda novamente e continuar batendo até chegar na profundidade de projeto, certo? Quando chega na profundidade de projeto, o concreto é lançado pelo interior do tubo e o tubo então é removido. Geralmente esse tipo de estaca está submetido só à compressão, então geralmente é de concreto simples, não possui armadura. As únicas armaduras geralmente que possuem esse tipo de estaca são as armaduras de ligação com o bloco de coroamento ou com o pilar, mas de maneira geral não possui armação ao longo dela. Obviamente, se ela tiver solicitada a flexão, a tração ela precisa ser armada, mas o que eu estou falando, geralmente esse tipo de estaca é utilizado basicamente a compressão. Então, quais são as vantagens e desvantagens da estaca Strauss? A principal vantagem é um baixo custo. Coloquei um asterisco em pode ser executado abaixo do lençol freático, porque teoricamente sim você pode, mas tem que ter um cuidado especial, principalmente com argilas muito moles ou areia submersa, certo? Justamente por questão de estrangulamento do fuste. E outra vantagem é a possível coleta de solo. Como eu falei, como tem uma sonda acoplada, caso você queira, você consegue coletar o solo ao longo da escavação. Nem sempre é feito, mas tem essa possibilidade. As desvantagens têm uma baixa resistência comparadas a outros tipos de estacas e também a baixa produtividade, certo? Agora vamos falar sobre a estaca hélice contínua, ou como eu falei, hélice contínua monitorada. Ela também é uma estaca escavada, em que o solo é escavado através de um trado contínuo em formato de hélice, por isso esse nome. E quando essa hélice é retirada do solo, concomitante é injetado concreto pelo meio da haste, tem um vazio, então é injetado concreto, e a estaca já é concretada ao mesmo tempo em que a hélice é retirada do solo. Então o processo executivo é relativamente simples de se explicar. Basicamente, o solo é escavado com o trado hélice, bem grande. Ao chegar na profundidade de projeto, o trado é retirado e ao mesmo tempo o concreto é injetado sob pressão pelo meio da haste do trado, certo? É sempre bom o concreto ter pressão para não ter nenhum perigo de estrangulamento no fuste da estaca. E como eu falei, pessoal, tudo isso é monitorado. Tem um computador de bordo dentro dessa máquina da hélice, do trado, em que ela informa a rotação da minha hélice, a profundidade que ela está sendo escavada, ela informa a pressão que o concreto está sendo injetado. Então você tem um monitoramento de vários parâmetros. Por isso que a gente chama também de hélice contínua monitorada. E assim que a hélice é completamente retirada, o concreto ainda vai estar fresco na estaca e a gente consegue então inserir as armações. Aqui um pequeno vídeo, bem simples, não tem muito. Como você percebe, é uma hélice contínua. Ela vai escavar o solo. Quando chega na profundidade do projeto, ela é retirada e ao mesmo tempo já é concretado. E assim que é retirado completamente, com o concreto ainda fresco, é inserida a armação. Atualmente é a metodologia de estaca mais utilizada, principalmente no sul e sudeste do Brasil. A gente vai falar um pouco nas vantagens do porquê disso. Então, principalmente pela alta produtividade. Você consegue fazer 5, 6, às vezes 7 estacas em um dia, então a produtividade muito alta, sem considerar que você tem muito controle justamente por ela ser monitorada. Então você consegue traçar um perfil virtual da sua estaca por meio desse monitoramento. Outra vantagem é que ela não produz vibrações no solo, ou vibrações muito baixas. Então você consegue utilizar em meio urbano, com vizinhança, sem problema algum. E eu falo também que controle da qualidade, visto que quase não há interferência humana na execução, obviamente quase não há. A gente pode ter erro humano principalmente na condução da máquina, certo? Mas como eu falei, tem um monitoramento. Então, caso você contrate uma empresa séria, muito provavelmente você vai ter um controle de qualidade muito alto na execução da sua estaca. E falando um pouco de desvantagens, a gente vai ter que o equipamento para execução apresenta um maior custo, ou seja, se você vai executar poucas estacas, provavelmente não vai valer a pena financeiramente, porque você precisa de um caminhão prancha para transportar esse equipamento, você precisa de uma grande área livre para movimentar esse trado pela obra, certo? Então você ganha muito em produtividade, mas também tem esse pequeno percalço do deslocamento do maquinário, certo? Do trado. E outra desvantagem é que não perfura rochas. Então, se eu tenho uma profundidade baixa de solo, logo depois vou ter uma camada de rocha, eu já vou ter que partir para outra solução, que é o que a gente vai apresentar agora, que é a estaca raiz.
Então, ela é considerada uma estaca injetada, pois a argamassa é injetada sob pressão na sua execução. Isso mesmo, é executado argamassa, injetado argamassa e não concreto. E como funciona, como é o processo executivo da estaca raiz? Então, a perfuração do terreno com um tubo acoplado a uma perfuratriz. E a perfuração é feita com circulação de água. Por ela ser feita com circulação de água, até você consegue perceber na figura, geralmente há uma grande sujeira na obra. Gera muita lama esse tipo de estaca. Mas como por ser uma perfuratriz, ela consegue perfurar rochas, matacões, consegue perfurar inclusive blocos de coroamento já existentes. Então ela é muito utilizada também para reforço de estruturas. Enfim, prosseguindo, ao chegar na profundidade de projeto, a armação é instalada. Então a argamassa com resistência mínima de 20 MPa, por isso também que há um grande consumo de concreto nesse tipo de estaca. Ela é injetada no interior do tubo até extravasar pelo topo. Quando ela extravasa, a boca do tubo é vedada e é ligada a um compressor de ar. Então vai se aplicar golpes de ar comprimido na argamassa e remoção do tubo. Então o nível de argamassa é corrigido, que vai descer um pouco o nível, então completa esse nível de argamassa e esse processo é repetido até que o tubo seja completamente retirado. Como você percebe pela imagem também, o tubo é relativamente esbelto. Então o que acontece? Como vantagem, a gente tem uma alta resistência para o diâmetro da estaca, é uma resistência muito alta, porém, por ser uma estaca esbelta, a gente também vai precisar de uma elevada taxa de armação, devido à flambagem. Certo? Então, geralmente são estacas muito armadas e armadas na profundidade inteira delas. Outra desvantagem que a gente pôde ver devido ao processo executivo, sujeira na obra, gera muita lama na obra, certo? E um alto consumo de cimento, para a gente chegar numa argamassa de 20 MPa, cerca de 600 kg de cimento por metro cúbico de argamassa. Mas, como vantagens, a gente tem que ela pode ser executada inclinada, certo? É uma vantagem, a gente vai já mostrar um exemplo de projeto em que foi necessária a utilização de estacas inclinadas. E, principalmente, aquilo que a gente comentou, que ela perfura rochas, então pode ser utilizada em solos rochosos, na presença de matacões ou até em rochas brandas, e pode perfurar fundações já existentes, blocos de coroamento, e reforçar estruturas pré-existentes. Então, ela é muito utilizada justamente por isso. Aqui eu coloquei um pequeno exemplo de projeto de uma ponte. Você percebe aqui onde eu estou passando o mouse, que é o limite do terreno rochoso. Então, acima disso eu vou ter solo, aqui abaixo eu vou ter rocha. Então, na solução dessa obra foi utilizado o estaca raiz justamente para poder penetrar nessa rocha, certo? Como eu falei, é uma grande vantagem da estaca raiz isso. Você tem uma altura limitada de solo, então você, principalmente se tem uma carga muito elevada, você tem que passar a rocha. Então, é utilizado a estaca raiz inclinado, como eu falei. Aqui do lado, eu coloquei só um exemplo dessa estaca inclinada, para vocês verem que é uma estaca de 7 ferros de 20. Tá ok? Então, só para mostrar também que ela é muito armada, justamente também por ser esbelta. Para vocês saberem, pessoal, essa estaca, ela teve só 22 centímetros de diâmetro. Então, 22 centímetros de diâmetro para a profundidade que ela teve aqui, 21 metros, então você percebe que ela é esbelta, mas em compensação são 7 ferros de 20 ao longo dela toda. Ok? Só para exemplificar em projeto, quando a gente pode utilizar a estaca raiz. E por fim, estacas pré-moldadas. Como o nome sugere, as estacas são moldadas antes de chegarem à obra e geralmente são cravadas por percussão, prensagem ou vibração. Certo? Como são estacas cravadas, essas estacas possuem um grande deslocamento e ocasionam muita vibração, com exceção das estacas metálicas, a gente vai mostrar na frente como elas são executadas atualmente. E justamente por executar esse tanto de vibração, não é muito utilizado ou não é muito recomendado sua utilização em áreas urbanas e com vizinhança próxima, porque pode acarretar problemas nas estruturas vizinhas, certo? Então, elas são executadas principalmente em concreto, madeira e em aço. Em concreto, você pode ter diversos formatos, inclusive existem estacas protendidas, certo? É necessário um controle tecnológico na fabricação, geralmente tem. Geralmente elas são armadas em toda a extensão, justamente porque elas vão ser içadas. É preciso ter muito cuidado no transporte para evitar esforços a quais elas não foram dimensionadas e manter a integridade da peça. E sua cravação não é recomendada em solos com presença de matacões e muitos pedregulhos. Inclusive, também não é recomendado para solos muito compactos. Em SPT acima de 25 já começa
a ser um pouco difícil a cravação de estacas de concreto, certo? Mas ainda são muito utilizadas, certo? Essas estacas pré-moldadas de concreto. Não tão utilizadas assim são as estacas de madeira. Obviamente devem ser de madeiras duras e resistentes. Durante o processo de cravação a gente vai ter que colocar peças metálicas para não romper nossa peça de madeira durante a cravação. Geralmente ela é utilizada em locais com alto lençol freático, pois essas estacas precisam ficar submersas para ter uma vida útil elevada. E ela deve sofrer tratamentos para evitar seu apodrecimento, certo? Não é muito utilizado, mas consta aqui porque ainda é uma solução de estaca. E por fim as estacas metálicas, que ainda um entrave no nosso país é o preço das estacas metálicas, mas eu acredito que com o barateamento das estacas em si, que são o maior empecilho, eu acredito, hoje em dia, para termos mais projetos em estacas pré-moldadas metálicas, a gente vai ter mais sua utilização na prática, porque elas podem ser utilizadas em solos com maiores resistências, inclusive solos com NSPT acima de 25 pode ser usado estacas metálicas sem nenhum problema. Sua execução geralmente é mais rápida e produz menos vibrações do que de estacas pré-moldadas, justamente porque não é a percussão. A gente vai já ver um vídeo. Deve tomar cuidado na soldagem dos perfis quando for necessário, mas também é relativamente mais fácil do que com outros materiais, certo? Garantir essa continuidade do perfil. Então, só colocando um videozinho aqui de uma cravação, você percebe que é bem produtivo, é rápido e praticamente não produz vibração nenhuma no solo, justamente porque não está tendo a percussão, certo? Então, pessoal, esses foram os principais tipos de estacas, certo? Se você gostou desse vídeo, dá o seu like. Se ficou com alguma dúvida em relação a alguma estaca, deixe nos comentários que eu respondo. E se quer que a gente produza algum outro tipo de conteúdo, deixe nos comentários também como sugestão que a gente vai tentar atender, tá legal? Então, pessoal, é isso aí. Muito obrigado e até a próxima.